Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje a gente vai tratar de um assunto que vai mudar o teu futuro. Esse assunto, quando ele é bem compreendido, ele é capaz de fazer tu multiplicar mais e melhor o teu patrimônio ao longo do tempo. Então, eu vou te pedir duas coisas. Te inscreve no canal e senta o dedo no like aqui no vídeo para fazer esse vídeo bombar, e te apresenta aqui logo depois da vinheta. Então tá, servidor, John Lennon do Grana Sob Controle aqui, e eu sei que hoje vai ser muito difícil tu assistir um vídeo e aprender sobre gestão de finanças, depois da seleção brasileira ter estreado na Copa do Mundo. Eu tô gravando esse vídeo aqui uns dias antes, mas eu sei que ele vai ao ar quinta-feira, dia 24, então eu sei que o Brasil jogou faz algumas horas aí, o jogo foi às 16 horas, e a primeira coisa que eu vou te pedir aí, bota aqui embaixo pra mim o placar desse jogo aí, porque eu quero saber aí quanto é que tá. Mas eu acho que vai ser 2-0 pro Brasil aí em cima da Sérvia. Bom, servidor, mas agora, durante a Copa e até depois dela, tem um campeonato muito mais importante que tu precisa ficar ligado, que é o campeonato da tua gestão de finanças, para que tu possa manter a tua grana sob controle, servidor. Então tem dois caminhos que eu vou recomendar que tu siga para que tu vença esse campeonato aí da tua gestão de finanças. O primeiro, como eu já disse no vídeo anterior, é tu te inscrever no link que eu vou deixar aqui embaixo, no aulão online que eu vou fazer no dia 1º de dezembro. Isso mesmo, daqui 7 dias, galera. Dia 1º de dezembro, às 20 horas, eu vou dar um aulão ao vivo para vocês, beleza? Aqui no YouTube, em que eu vou te ensinar aí como duplicar o teu patrimônio a cada 12 meses. Beleza, servidor? Então te inscreve nesse evento aí, vai ser às 20 horas, totalmente online, 100% gratuito, não paga nada para tu participar. Tu vai receber um conhecimento de qualidade nesse webinário e eu tenho certeza que tu vai gostar. Esse é o primeiro passo para tu ganhar a Copa do Mundo das tuas finanças aí. E o segundo passo é realmente assistir esse vídeo aqui, em que vamos falar de um assunto que é muito caro a ti, servidor, e que eu tenho certeza absoluta que tu já ouviu falar, que é a previdência complementar. Então hoje tu vai entender tudo sobre previdência complementar e eu tenho certeza que esse conhecimento vai mudar o teu futuro. Fica aqui comigo então, que esse conhecimento é show de bola, extremamente importante. Bom, então deixa eu te contar por cima como é que funcionam os regimes previdenciários aqui do país. Basicamente, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, foi trazida nela dois tipos de regimes previdenciários. O regime geral de previdência social, que é o regime mais amplo, é um regime único que vai abranger aqui, grosso modo falando, sem entrar nas minúcias da legislação previdenciária, os empregados da iniciativa privada, regime geral, e os diversos regimes próprios de previdência social, que também, sem adentrar nas minúcias, são aqueles regimes que vão atender aí, que vão contemplar os servidores públicos civis e militares, grosso modo aqui. E esse aqui, ele não é um único, aqui são vários, cada categoria, cada servidor vai ter o seu regime próprio, os servidores públicos civis federais vão ter o seu, os servidores públicos estaduais aqui do Rio Grande do Sul vão ter outro, de Minas Gerais vão ter outros, os dos municípios dentro de cada estado também vão ter seus regimes próprios, beleza? Servidor, cada regime ele é mantido e sustentado, pelo menos financeiramente, pelos trabalhadores que o compõem. Tudo tranquilo até aqui, servidor? Se tu tiver alguma dúvida, não deixe de colocar aqui no comentário, beleza? Vamos seguir. Esses dois regimes, tanto o regime geral de previdência quanto... Oi, amor. Bom, servidor, se tu tá com alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários, beleza? Vamos seguir. Esses dois regimes, o regime geral e os regimes próprios, eles são o que a gente chama de regimes públicos de previdência. Ou seja, são as previdências públicas. Por quê? Porque eles são geridos e mantidos aí pelos entes públicos. E porque também
não existe uma opcionalidade dos trabalhadores que o compõem em fazer parte ou não. Existe aqui uma obrigatoriedade. Então, se tu é um empregado da iniciativa privada, tu tem lá tua carteira de trabalho assinada, tu é obrigado a fazer parte do regime geral de previdência social. Se tu é servidor público, lá tu passou no concurso público e tomou posse, né, foi nomeado e tomou posse, também tu vai fazer parte de um regime próprio de previdência social. Tu não existe querer tu te desvincular desse regime. São regimes públicos e eles são obrigatórios. Para os meus colegas do direito aqui, eu sei que existem algumas peculiaridades na legislação trabalhista e na legislação previdenciária, mas eu não estou adentrando nas minúcias aqui de todas as especificidades aí da legislação tributária e trabalhista. Eu estou passando por cima aqui para dar realmente um viés histórico aqui e para a gente generalizar aqui para entender e levar o conhecimento para onde importa, que é o conhecimento financeiro referente ao regime de previdência complementar, o famoso RPC. O que a gente precisa entender também é que os regimes previdenciários, para eles se manterem estáveis ao longo do tempo, são necessários diversos cálculos extremamente complexos para que se possa chegar aí numa equação adequada. Muitos fatores vão influenciar nisso. Por exemplo, a proporção entre os trabalhadores ativos e os trabalhadores aposentados, a expectativa de vida, o valor realmente da contribuição, o tempo de contribuição que esses trabalhadores da ativa precisam contribuir para poder se aposentar, reajustes salariais ao longo do tempo, a própria inflação. São N fatores, servidores, que vão afetar diretamente essa equação e a estabilidade desses regimes de previdência. A gente precisa entender a complexidade que é um regime previdenciário. Então a gente não pode sair aí falando bobagem e dizer que algum tipo de reforma, algum tipo de alteração no regime previdenciário é algo totalmente ruim e não deveria ser feito. E tu já vai entender por quê, beleza? Vejam essa tabela aqui. Eu vou pedir para o Igor colocar aqui na tela, de preferência em tela cheia aqui, para nós, a tabelinha. Se ele não conseguir, eu vou pedir para ele fazer aquelas edição top, que eu fico só um quadradinho aqui no cantinho, bem pequenininho, e o resto fica a tela cheia para a gente poder analisar juntos aqui esse gráfico aqui, essa tabela. O que vocês estão vendo aí, nesse momento, é a tabela de projeção da pirâmide demográfica do ano de 2000 para o ano de 2040. O que vocês podem ver aí, essa tabela aqui eu tirei de uma notícia do G1, mas ela foi aí elaborada com base nos dados do IBGE. Do lado azulzinho aqui são homens, do lado vermelhinho ali são as mulheres. Isso aqui é o que a gente chama de pirâmide etária ou pirâmide demográfica. Então assim, ó, o que está mais escuro ali, aquelas linhas azuis e vermelhas mais escuras que estão ao fundo, elas são os dados referente ao ano de 2000. Então veja como a base da pirâmide ela é mais larga e ela vai ali pela metade e no topo afunilando. Ela fica realmente muito parecida com o formato de uma pirâmide, beleza? Então vejam ali que os trabalhadores, que as pessoas, na verdade, de 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, elas compõem ali a maior base, a maior parte da população em geral, tanto homens quanto mulheres. E o que isso quer dizer quando a gente traz aí para uma análise trabalhista? Que o percentual das pessoas que trabalham, muito provavelmente, vão respeitar essa pirâmide também, fazendo as devidas proporções. Então o que a gente pode observar? Que tem muito mais gente na ativa, trabalhando, em relação às pessoas que estão muito provavelmente aposentadas, que já têm uma idade mais elevada, porque aquela base ali, aquela pirâmide do ano de 2000, o pessoal ali que vamos dizer aí que uma média, né, as pessoas se aposentam ali a partir dos 55 anos, né, as mulheres, né, e os homens a partir dos 60, vocês podem ver que ali elas realmente compõem muito pouco, né? É capaz de a soma ali de todas as pessoas que compõem ali dos 55 anos até acima de 80, não dê ali as duas primeiras faixas de pessoas ali dos 15 aos 19, do 20 aos 24. Provavelmente
essa população dessa idade, do 15 aos 19, que provavelmente aí são estagiários, não vai ter muita gente trabalhando, mas realmente dos 20 aos 24, dos 25 aos 29, que é a massa da pirâmide, provavelmente os trabalhadores nessa faixa etária, eles cobrem praticamente todos os aposentados. Isso no ano de 2000, pessoal. Agora, se vocês observarem ali, esse gráfico, essa pirâmide que está um pouquinho mais à frente, que as cores dela são um pouquinho mais suavizadas, elas representam o ano de 2040. Olhem como o meio dessa pirâmide, ela é muito mais larga em relação ao anterior. E como as partes mais de baixo dessa pirâmide, elas vão afunilando. Elas ficam aqui no formato de um vaso, digamos assim, né? Um formato em que ela vai abrindo até ali a meia-idade, ali dos 30 aos 50. Depois ela dá uma afuniladinha, mas vejam que a última linha, pessoal, tem um salto gigantesco da população, tanto masculina quanto feminina. Vai ter muita gente lá em 2040 com mais de 80 anos. Por que isso? Porque a expectativa de vida, ano após ano, tende a ir aumentando, porque a qualidade de vida vai melhorando, a tecnologia vai evoluindo, os novos remédios vão sendo descobertos, novas tecnologias. Tudo isso ajuda a população conseguir envelhecer de forma mais saudável, atingir novos patamares ali, novas expectativas de vidas cada vez mais altas. E outra coisa que a gente precisa analisar, que contribui para isso, realmente é a política e a taxa de natalidade da geração XYZ, que tendem, a partir aí dos anos 1980, 1990, 2000, eles estão com uma mentalidade de não gerar filhos. Eles não buscam, a maior parte da geração XYZ, pessoal, tem esse tipo de mentalidade, de que não tem uma necessidade tão grande de ter filhos, beleza? Então muitos deles dizem que não vão ter filhos, e alguns que talvez possam ter filhos, eles dizem que vão ter 1 ou 2 filhos, e mesmo assim com uma idade mais avançada, quando eles estiverem já com... mais avançada não tanto, né? Mas dentro da idade fértil aí do homem e da mulher, ali a partir dos 30 anos até os 40 anos. Eles não pretendem ter filhos antes dos 30 anos. Então isso contribui também para que essa projeção aí da nossa pirâmide demográfica do ano de 2040 tenha essa base um pouco mais fina. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu e tu, quando a gente for se aposentar, provavelmente lá por 2030 e poucos, quem é um pouquinho mais velho já está trabalhando há mais tempo, 2040, que é o meu caso aí, com base nas tabelas de hoje, né? Provavelmente vão ter menos trabalhadores nos custeando a nossa aposentadoria. E isso, inevitavelmente, pode representar um risco. Bom, servidor, feito essa análise aí da pirâmide demográfica, na comparação dos anos 2000 com o ano 2040, responde aqui para mim nos comentários se tu acha que quando tu te aposentar, quando tu estiver curtindo a tua aposentadoria, vai ter mais ou menos trabalhadores custeando a tua aposentadoria. Bota aí para mim. Olha só, essa notícia aqui é de 2020, galera. Beleza? E mostra que o número de aposentados cresceu quase 20% em 7 anos. É muita coisa, servidor. Para vocês fazerem uma comparação, conforme diz a notícia aqui, são 30 milhões de aposentados e, pelas pesquisas que eu fiz aqui, são 45 milhões de trabalhadores ativos. Então nós temos aí 15 milhões de pessoas a mais do que o número de aposentados. E isso nós estamos no ano de 2020, essa pesquisa, beleza? Reflitam aí sobre a relação lá da pirâmide dos anos 2000 para os anos 2040. A gente está aí bem no meio do caminho dessas pirâmides aí. E o que tu acha? Quando tu te aposentar, se tu respondeu aí determinada resposta nos comentários, será que mudou? Será que não mudou? Repensa bem isso aí, servidor. A gente precisa refletir sobre esses números para a gente entender como é que funcionam os regimes de previdência, beleza? Agora eu vou pedir para o Igor botar só por fim aqui rapidinho o último gráfico aqui, a última comparação entre pirâmides, que vai mostrar aqui para vocês as pirâmides de 2013, 2020, 2040, aliás, e 2060. Só para dar uma analisada rapidinha, vejam, a de 2013, se a gente for refletir em comparação à de 2000, ela já deu uma funilada ali na base, pessoal. Olha, ainda o topo ele continua
bem afunilado, realmente. Então agora já não parece mais uma pirâmide, parece mais aí o naipe, aqueles espada, né, dos baralhos, parece aí um peão invertido, né, um peão de ponta cabeça, né, servidor. Então vejam que ele já deu uma modificada muito em questão da taxa de natalidade aí da geração XYZ que não pretende ter filhos, beleza? Então vocês já veem uma diferença aí na manutenção das pessoas aí com a faixa entre 15 a 40 anos aí e as pessoas, os recém-nascidos aí de 0 a 9 anos, realmente já mostrando uma redução, pessoal. 2040 ali a gente tinha feito a análise, é praticamente o mesmo gráfico. Vejam que ele já está, como eu disse, num formato aí de vaso, né, realmente. Ele parece um vaso ainda com as laterais mais arredondadas e a base um pouquinho mais larga. E 2060 só reforça realmente aquilo que eu tinha dito, que daí agora a base ela tá bem fina realmente, mais fina que 2040, e ali o pessoal com acima de 55 anos, eles compõem realmente uma parte muito maior aí da população. Até tem uma legenda ali que diz, ó, que pessoas com 65 anos, com mais de 65 anos, serão mais de um quarto dos brasileiros em 2060. Então, 25% da população vai ter mais de 65 anos. Realmente a expectativa de vida vai ter aumentado bastante lá em 2060. Será que o pessoal vai conseguir arcar previdenciariamente falando com essas aposentadorias? Não quer dizer que vão ser, né, essa quantidade de pessoas ali conforme o gráfico, né, pessoal? Mas a gente está falando aqui de trabalhadores que vai manter mais ou menos essa proporção. Bah, servidor, e tu que achava que essas aulas aí de geografia lá no ensino médio, ou se tu é mais veterano aí lá no colegial, eram uma chatice, essas aulas não iam servir para nada. Mal tu sabia que elas eram extremamente importantes para a gente entender os regimes previdenciários e para que a gente consiga se blindar aí financeiramente, para que a gente consiga ganhar mais dinheiro no futuro. Top, né? Bom, feitas essas considerações mais históricas, digamos assim, nós, servidores públicos, precisamos entender que a nossa situação previdenciária ela é um pouquinho pior. Por quê? Porque assim, se a gente for comparar o nosso salário com o salário de um empregado da iniciativa privada com o mesmo nível de escolaridade e que realiza as mesmas atribuições, o nosso salário ele é mais alto. Beleza? A gente recebe melhor do que os empregados da iniciativa privada na mesma função. Além disso, por nós sermos de um regime próprio de previdência social, o nosso número de contribuintes desse regime ele é menor. Então nós temos menos pessoas que recebem salários maiores. E o que isso causa? Isso causa, ou pode causar, um colapso no nosso regime de previdência, até de forma mais rápida que o regime geral de previdência social. Então o que a gente pode entender de tudo isso? A gente pode entender, assim como entenderam os governos lá por volta de 2010, que não podemos deixar esse sistema colapsar dessa forma. Então, os governos precisaram criar alguma alternativa para esses regimes próprios de previdência. E qual foi a grande ideia desses governos? Simples. O que eles vão fazer? Os novos servidores que ingressarem no serviço público a partir de determinada data, eles, apesar de pertencerem a um regime próprio de previdência, se eles ganharem acima do teto do regime geral de previdência social, que hoje está em 7.087,22, se eu não estou enganado, eu pesquisei aqui, mas agora estou tentando lembrar de cabeça, mas acho que é isso. Se eles ganham acima disso, eles vão contribuir, apesar de ganhar acima disso, eles vão contribuir apenas sobre o teto da Previdência. Então, eles vão contribuir um percentual, uma alíquota ali definido dentro do regime próprio deles, com base nesses 7.087,22, independente de quanto eles ganhem, beleza? E isso permite desafogar aí o regime previdenciário desses servidores públicos, beleza? E assim foi feito.
Lá em 2012 foi aprovada essa regra para os servidores públicos civis federais. E não ia demorar muito para que essa moda se expandisse aí, né, tivesse aquele efeito cascata, tanto nos regimes próprios estaduais, quanto os regimes próprios municipais, respectivamente. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, essa regra de contribuição até o teto, ela foi instituída em 2015 para os servidores públicos civis estaduais. E aqui no município de Novo Hamburgo, onde eu resido, onde eu já fui servidor do município, essa regra foi instituída ano passado, em outubro de 2021, que também agora os servidores que entrarem ali na prefeitura de Novo Hamburgo a partir do dia 12 de novembro de 2021, eles entram e, independentemente do salário que recebam, eles vão contribuir até o teto da Previdência, do regime geral da Previdência Social, que é R$ 7.087,22 hoje, né, no ano de 2022, beleza? Então lá, quando eles se aposentarem, a aposentadoria deles não pode ultrapassar o teto da Previdência, do regime geral da Previdência Social. Show, servidor! Eles criaram agora um teto para as aposentadorias no nível federal, ali em 2015, nível estadual. Porém, o governo precisou criar uma contrapartida. Por quê? Pensem comigo. Eu vou te dar um exemplo aqui, digamos, de um auditor fiscal aí, tanto da Receita Estadual quanto da Receita Federal. Pode ser qualquer um dos dois. Digamos que ele, a vida dele inteira de contribuição, todos os anos em que ele trabalhou e recebeu um salário aí de aproximadamente, vamos botar uma média de R$ 25.000 por mês, beleza? Agora pensem comigo, ele contribuiu a vida toda para o teto do regime geral da Previdência Social, ele ganha 25 mil, ele contribuiu, digamos, com 10% do teto do regime geral, ele contribuiu com 700 e poucos reais todos os meses, ele estava acostumado a ter esse salário líquido aí de aproximadamente uns 22 mil, 23 mil aí, né? Desconta o imposto de renda, desconta essa contribuição aí do INSS, do regime, né? Ele vai ter um regime próprio, mas ele vai contribuir no máximo até o limite do regime geral. Então ele está acostumado com um padrão de vida aí de em torno de 23 mil reais. E aí depois de 20, 25, 30 anos, 35 anos, a depender aí do tempo de serviço dele anterior, posterior, aí diversas regras, ele vai lá e pede a aposentadoria dele e ele se aposenta. Imaginem só se ele não tivesse uma outra opção e ele se aposentasse e passasse a ganhar de um mês para o outro R$ 7.000 por mês. R$ 7.000 por mês. Ele está acostumado com um padrão de 23 mil reais e ele passa a ganhar R$ 7.000. Isso é uma redução muito brusca no salário, né, na remuneração desse servidor. Então foi por isso que os governos precisaram criar essa contrapartida. E qual é essa contrapartida? É essa mesma, a famigerada, essa que tu conhece, que tu já ouviu falar. Foi possibilitada a participação desse servidor num regime de previdência complementar, ou o valor que excede o regime geral de previdência social, digamos que esse servidor aí recebe 25, esses 18 mil que excedem o regime geral de previdência social, o servidor vai poder contribuir sobre esse excedente para que lá na aposentadoria dele ele ganhe, além dos 7 mil já, né, que é o teto do regime geral de previdência social, ele complemente essa aposentadoria para chegar mais próximo ao valor que ele costumava receber quando estava na ativa. Esse é o famoso regime de previdência complementar, ou RPC, como o pessoal costuma dizer por aí. Bom, a gente está falando bastante aqui sobre regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social, para a gente poder falar aí de aposentadoria, mas servidor, se tu tá na mesma barca que eu, se tu ainda não tem aí uns 10 anos de serviço público, pensa comigo. Tudo isso que eu te falei sobre a pirâmide demográfica, sobre a taxa de natalidade, sobre a proporção entre trabalhadores na ativa e trabalhadores aposentados, vai refletindo. Eu, por exemplo, a minha previsão aí de aposentadoria,
hoje é lá por 2040, 2045, por aí, mais até, eu acho, 2050, se for fazer os cálculos certinho, porque eu entrei no serviço público em 2015, vamos botar 35 anos aí, 2050 seria a minha aposentadoria. Faltam aí praticamente 20 anos, mais de 20 anos para eu me aposentar. Né? Então, se a gente for parar para pensar, com tudo isso que eu trouxe para ti, toda essa problemática da questão demográfica do nosso país e a questão da complexidade da manutenção de um regime de previdência, tu acha que não vai ter mais pelo menos umas 2 reformas aí nesses próximos 20 anos, 20, 25 anos? Vão ter pelo menos 2 reformas da Previdência. E eu costumo brincar, né? O pessoal até ri que eu digo, o dia que eu tiver próximo do direito de me aposentar, vai ter uma reforma da Previdência que vai extinguir a aposentadoria. Claro que eu falo isso brincando, pessoal, porque o Brasil, ele realmente é um país assistencialista, ele é um país aí que veda pela proibição do retrocesso social, então realmente cortar um benefício, um direito que vem sendo implementado ali desde 1988, realmente é algo que eu acho que não vai acontecer. Mas é possível e é provável que fique cada vez mais difícil, a pessoa tenha que cada vez trabalhar por mais tempo para conseguir obter esse direito. Eu acredito que eu vou ter que trabalhar aí, se eu quiser me aposentar aí pelo regime geral, pelo regime próprio, né, da Previdência Social, eu vou ter que trabalhar aí pelo menos ter uns 45, de 40 a 50 anos de serviço aí, pessoal. Porque daqui uns 20 anos aí a expectativa de vida dos brasileiros vai ter aumentado mais ainda, vão ter outras tecnologias, a carga tributária vai estar maior ainda, pessoal, pode ter certeza. Então a gente vai pagar mais alíquotas previdenciárias, a gente vai pagar mais pela nossa previdência, e quando a gente se aposentar a gente vai ter uma perda real de valor, porque, bom, aquele instituto, aquela dinâmica de tu te aposentar com o mesmo salário que tu ganhar de aposentadoria, o mesmo salário que tu ganhava na ativa, o que a gente chama de integralidade, isso não existe mais, pessoal. Isso todos os anos tem uma categoria aí, que vocês vão ver notícia, que perde esse direito, beleza? Não vai existir mais. Cada vez a gente vem ganhando menos na transição ali da ativa para aposentadoria. E quando eu for me aposentar lá daqui uns 30 anos, daqui uns 20 anos, na verdade, 25, eu tenho quase certeza de que a diferença entre o valor da ativa e o valor da aposentadoria vai ser maior ainda. Fechado aí esse choque de realidade para os servidores mais modernos que nem eu, né? Moderno é mais novo, mais juvenil, tem várias formas de chamar aí. Para quem é mais novo aí tem pouco tempo de serviço, pouco tempo de contribuição, realmente é um choque, mas a gente precisa ficar esperto nisso para a gente achar alternativas e não ser tão prejudicado lá na frente. E para isso a gente vai entender se os regimes de previdência complementar são uma solução para ti, servidor, para tu garantir o teu futuro. Vamos entender melhor um pouco disso. Bom, e para iniciar a gente precisa entender como é que funcionam aí os mais diversos tipos de previdência complementar. As previdências, elas são divididas em 2 tipos: as previdências abertas e as previdências fechadas. O que são as previdências abertas? São aquelas que quaisquer pessoas podem entrar e participar. Basta tu entrar em contato aí com uma instituição que forneça esse serviço. Algumas vão exigir um valor mínimo para tu começar essa previdência, mas a maioria hoje em dia não exige. Tem várias prestadoras desse serviço, desse produto, que não cobram taxa aí de entrada nenhuma, beleza? Além disso, nessas previdências abertas, existe a facilidade, na maioria delas, de tu aportar quanto tu quiser, o valor que tu quiser, e quando tu quiser. Não existe um desconto aí em folha, no contra-cheque, nem nada disso. Tu vai fazer os aportes ali conforme tu bem entender. E aí a quantidade também, não existe um valor mínimo. Beleza? Essas são as facilidades aí do regime de previdência aberto. Já as fechadas são aquelas que são conhecidas como fundos de pensão. Essa nem todo mundo pode entrar, servidor. Elas são fechadas porque somente os empregados de determinada empresa ou de determinada categoria
vão ter a possibilidade de integrar esses fundos de previdência. Eu anotei aqui no computador uns, deixa eu ler para vocês, só para a gente ter ideia. A Avonprev, que é um regime de previdência complementar para os trabalhadores lá da Avon. Tem a Embraer Prev, que são também a mesma coisa, para os funcionários da Embraer. A Gerdau Previdência. Tem a Petros, que é também o fundo, né, a fundação de previdência dos servidores da Petrobras, entre outros aí, entre outros. Esses são os regimes fechados. Então a gente precisa lembrar que existem os abertos, qualquer pessoa pode participar, e os fechados, que só determinadas pessoas aí de determinada empresa, determinada categoria, vão poder fazer parte. Agora deixa eu te explicar um pouquinho de nomenclatura que eu costumo usar. As previdências complementares, elas nada mais são do que previdências privadas, beleza? Como eu tinha explicado lá no começo do vídeo, o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, eles compõem o que a gente chama de previdência pública. Já os regimes de previdência complementar nada mais são do que os regimes de previdência privada. Vai dizer que tu não lembra aí dos comercial na TV da famosa aquela na época GBOX? But, umas propagandas GBOX, eu não tô fazendo propaganda para ninguém aqui, eu nem sei se a GBOX existe ainda. É capaz de existir, é uma empresa grande, mas nos patrocina aí, GBOX, se tu quiser, né? Mas então, os regimes de previdência complementar, eles fazem parte dos regimes de previdência privada. Então, se eu disser regime de previdência privada ou regime de previdência... Eu não. Se as pessoas disserem regime de previdência complementar ou regime de previdência privada, são a mesma coisa, beleza? Eu dou uma diferenciada. Os regimes de previdência complementar, eu só chamo eles dessa forma. Se eu errei aqui no vídeo, realmente foi por uma dinâmica de tentar explicar numa ordem, mas eu vou chamar o regime de previdência complementar o regime de previdência privada que tem um benefíciozinho. E qual é esse benefíciozinho? É o seguinte, os regimes de previdência complementar, eu vou chamar eles assim, quando toda vez que o servidor que faz parte desse regime de previdência privada for contribuir com alguma parte ali acima do teto do regime geral, a empresa, ou no caso, né, o empregador nosso, que é o governo, é o estado, é o município, é a União, ele vem e ele dá uma contrapartida, normalmente do mesmo valor que tu tá aportando, beleza? Eu vou dar um exemplo para ti aqui. Digamos que eu sou um servidor e eu recebo aí R$2.000 a mais que o teto da Previdência. O teto da Previdência aqui é 7.087,22, eu ganho 9.087,22. Não vem ao caso. Vem ao caso que eu ganho 2.000 a mais que o teto da Previdência. E eu quero participar de uma Previdência complementar. O que eu vou fazer? Vou lá, junto a essa instituição, que provavelmente o meu empregador vai ter me oferecido, vai ter me informado que existe essa possibilidade, eu vou lá e eu vou participar. Beleza, aí eu vou lá escolher o percentual. Digamos que eu escolho um percentual de 5% de contribuição. Então eu ganho 2.000 a mais, se eu fizer os cálculos aqui, 2.000 a mais, 10% é 200, 5% são R$100. Eu vou colaborar com R$100 para esse meu regime de previdência, para eu poder complementar minha aposentadoria lá adiante. Mas o que o meu empregador vai fazer? Vai vir e vai aportar mais 100. Então, todo mês, se eu aportar 100, ele aporta 100, beleza? Ele dobra o valor aí que eu investi, beleza? Então, quando tem essa contrapartida do empregador, eu particularmente chamo de previdência complementar, que realmente estão complementando a mais a tua aposentadoria. Diferentemente da previdência privada, que é quando tu somente faz esse investimento aí ao longo do tempo e lá no final tu vai receber, beleza? Aí eu chamo de previdência privada, beleza, servidor? Agora que tu é especialista nos tipos de previdência aberta e fechada, e tu já entendeu a nomenclatura aqui, que previdência privada é a mesma coisa que previdência complementar, mas que eu vou me referir a complementar somente quando ela tem esse benefício da contrapartida do empregador, deixa eu te explicar como é que funciona e como é que é dividido aí no momento em que a gente está falando de previdência complementar. Como é que funciona? A gente vai dividir em dois momentos a previdência complementar, que tem diversos nomes, mas que basicamente é assim, ó.
no momento que tu vai colocar o dinheiro, que o pessoal vai chamar fase de acumulação, fase de contribuição, fase de acréscimo, tem vários nomes. E depois, a segunda fase é a fase que tu vai tirar dinheiro. Tu precisa ter essa ideia. São dois momentos. O momento que tu coloca o dinheiro e o momento que tu tira o dinheiro, né? Tu vai, muito tempo tu vai colocar dinheiro e depois, algum tempo, tu vai retirar esse dinheiro. Essa parte de retirada o pessoal chama aí de fase de redução, fase de resgate, fase de usufruto também. O pessoal coloca esse nome aí, bem interessante, bem diferente. Mas é a fase de tirar dinheiro, beleza? São essas duas fases aí que vão compor todo o regime de previdência privada ou complementar. A fase que tu vai colocar dinheiro e a fase que tu vai resgatar esse dinheiro. Agora é hora de tu tomar uma aguinha. Eu vou tomar aqui um golinho. Por quê? Agora vem a parte que causa um pouco mais de confusão, mas é simples. É muito simples, servidor. E o pessoal faz confusão, acho que mais por causa da sigla. Essa é a parte mais crítica e a mais fundamental para o teu regime de previdência complementar. Beleza? Normalmente, os regimes de previdência privada, eles vão permitir duas modalidades, servidor. Mas modalidades de quê? Modalidades da forma de tributação, na realidade. Quando a gente fala aí de modalidade PGBL e VGBL, que eu já vou explicar o que são, a gente está falando de tributação, servidor. Beleza? A gente não pode esquecer disso. Quando tu ouvir essas siglas estranhas aí, PGBL e VGBL, tu tem que associar duas coisas. Uma, estão falando de previdência privada ou previdência complementar. E dois, quando falam essas siglas, estão falando de tributo. PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livre, ou de Benefício Livre. VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Bom, vou dizer para vocês, o porquê que botaram esses nomes estranhos neles, eu nem fiz questão de saber porquê. Mas eu vou te explicar a diferença entre eles e como eles impactam no teu patrimônio, servidor. Show? Então vamos tentar entender. Tentar não, né, servidor? Vamos conseguir entender qual a diferença entre eles. Vamos lá. O PGBL. PGBL, eu estou falando do Plano Gerador de Benefícios Livres. Qual é o grande diferencial desse carinha? Simples. Quando tu faz investimentos, quando tu contrata uma previdência privada na modalidade PGBL, tu ganha um benefício muito bom. Tu pode abater do teu imposto de renda anual até 12% da tua renda bruta anual. Tu pode deduzir, servidor. Beleza? Se tu tiver um plano de previdência complementar ou privada na modalidade PGBL, tu tem esse benefício de deduzir 12% do teu faturamento ou, né, do teu rendimento bruto anual. Então ele é mais indicado para as pessoas que fazem realmente a declaração do imposto de renda completa, naquela que tu vai colocar ali as deduções e os abatimentos aí. Então, para quem faz o imposto de renda na modalidade aí na forma completa, tem esse benefício. Porém, existe uma desvantagem. Normalmente no mundo dos investimentos é assim, quando ele te dá uma vantagem, ele te dá uma desvantagem. A desvantagem dessa modalidade de previdência privada, que é a PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, estou falando do PGBL com P, pessoal, show, porque a única coisa que muda é a letra, então eu vou focar aqui no P. O PGBL com P te dá esses 12% de dedução no imposto de renda anual, porém, lá no final da tua fase de acumulação, quando tu for resgatar todo esse teu montante, o imposto de renda que vai incidir lá no final, ele vai incidir sobre o todo, sobre o valor investido e sobre a rentabilidade. O bolo que tiver acumulado lá vai ser descontado o imposto de renda, beleza?
É um pouco diferente do que a gente está acostumado. O imposto de renda normalmente a gente paga quando é o lucro ou a diferença aí, né, entre o aporte e o lucro, é o que tu teve de rentabilidade. Nesse caso, não. Como ele te deu essa vantagem de tu deduzir 12% todo ano do teu imposto de renda, lá no final a contrapartida que tu vai ter que dar é a incidência do imposto de renda sobre o montante total e não sobre o lucro ou a rentabilidade. Beleza? Anotou tudo isso aí? Porque agora tu vai passar um risco aí e a gente vai falar da outra modalidade. Sabendo dessa primeira modalidade, a segunda é o VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres. Esse ele é mais simplinho e mais comum. Por quê? Porque ele é indicado para as pessoas que fazem a declaração do imposto de renda simplificada, que não tem as deduções e tal. Ele não vai te dar benefício nenhum para a declaração do imposto de renda anual. E lá no final, quando tu for ir para a fase do resgate, depois que tu acumulou lá diversos anos, ele vai incidir o imposto de renda apenas sobre a rentabilidade. Sobre o que tu aportou, não tem imposto de renda. É só sobre a rentabilidade, sobre o lucro que tu está tendo daqueles aportes ali. Então, o que vocês podem lembrar? O VGBL, Vida Geradora de Benefícios Livres, ele é um investimento simples. Tu vai colocar o valor ali, tu vai contribuindo, e lá no final vai incidir o imposto de renda. Da parte técnica dos regimes de previdência privada e complementar, é isso. Se tu tiver alguma dúvida e quiser saber alguma especificidade mais detalhada dos regimes de previdência, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Beleza? Bom, servidor, então agora tu deve estar querendo saber. Deve estar te perguntando: John, mas e aí? É vantagem ou não é vantagem eu contratar um regime de previdência complementar? Bom, servidor, dessa vez tu vai ficar um pouco frustrado comigo. A minha resposta vai ser um pouco frustrante para ti, porque vai ser um belo, em alto e bom som, depende. Porque isso vai depender de quanto tempo de serviço tu tem, vai depender do valor da tua remuneração, vai depender do teu empregador, vai depender de N fatores que só tu fazendo as simulações por ti é que tu vai descobrir se ele é benéfico ou não. Mas o mais importante, servidor, é realmente tu conhecer essa possibilidade. Muita gente desconhece o regime de previdência complementar, daqui a pouco só ouviu falar, mas nunca foi atrás para entender. O importante é tu conhecer, é tu saber que existe essa possibilidade, e aí é mais uma forma que tu pode analisar daqui a pouco para tu obter uma rentabilidade melhor. O máximo que eu posso fazer é trazer algumas histórias aqui, algumas dicas, né, algumas peculiaridades aí mais específicas dos porquês que eu acho benefício ou não contratar aí um plano de previdência complementar. Vamos dar umas dicas aqui então. Essas previdências complementares aí, como eu já citei antes, essas que tem muitas vezes não, se eu estou dizendo previdência complementar é porque elas têm essa contrapartida do empregador. E essas, na maioria das vezes, por ter essa contrapartida do empregador, ele precisa garantir uma continuidade da tua contribuição. Então o que eles fazem? Eles vinculam o desconto dessa previdência diretamente no teu contra-cheque. Então tu vai conversar com a instituição lá que está fornecendo essa previdência complementar e tu vai preencher lá que tu quer descontar tantos por cento por mês dessa previdência. Então ela vai sair do teu contra-cheque ou aí da tua remuneração, né, diretamente, assim como a previdência comum que tu já paga, a previdência complementar vai ser mais um percentual que vai sair diretamente. Então tu não tem ingerência sobre essa parcela. Daqui a pouco tu não poder usar essa parcela para alguma outra coisa pode ser uma desvantagem, mas como eu sempre digo, se tu tem uma gestão financeira otimizada e segura, tu vai ter uma reserva de emergência e, em princípio, tu não vai precisar desse valor que tu já colocou no teu orçamento como descontado direto em folha e tu não vai ter acesso a esse valor. Outra situação bem complicada é, muitas vezes, a falta de opcionalidade lá no resgate. Às vezes a gente contribui aí para um regime de previdência complementar anos aí, 15, 20, 25, 30 anos, e chega lá no final
e a gente ainda não pode, por exemplo, sacar todo o valor. Por exemplo, nada de bom e ruim, nem querendo falar mal ou bem dessa empresa, mas aqui dos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul, o nosso regime de previdência complementar é o RS-Prev. E pelas especificações que eu estava olhando na cartilha ali, lá no final, na época do resgate, a gente não pode resgatar esse valor em menos de 180 meses. Ou seja, depois que a gente contribuiu uma vida inteira, a gente vai receber esse valor parceladinho, entende? Ele vai complementar o teu salário. Daqui a pouco, a pessoa realmente, quando chega no final lá do tempo de serviço, essa pessoa ela quer realizar um sonho, ela quer ter um investimento aí, daqui a pouco não é a renda mensal que importa para ela, é o montante, daqui a pouco ela quer fazer uma viagem dos sonhos que ela nunca conseguiu fazer durante a vida e ela quer o valor todo. Essa falta de opcionalidade realmente pode ser um empecilho aí pra gente, beleza? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é a tabela regressiva do imposto de renda que vai incidir sobre os planos de previdência privada e complementar. Esse aqui ele é uma faca de dois gumes, pessoal. A gente precisa ter muito cuidado, porque essa tabela regressiva ela não é a mesma dos investimentos lá da renda fixa. Ela é uma tabela mais ampla. Como assim mais ampla, John? Por exemplo, pode ser extremamente negativo se tu, sem pensar, sem se planejar, sem conversar aí com as pessoas que precisam, sem assistir os vídeos do canal Grana Sob Controle, tu resolver fazer um regime de previdência complementar aí e ficar com ele por 1 ano e meio ou 2 anos. Se tu precisar desse dinheiro, for lá conversar com eles e quiser resgatar realmente esse dinheiro em 2 anos ou menos, o imposto de renda que vai incidir sobre o teu valor ali acumulado, se for PGBL sobre todo o valor, se for VGBL só sobre o rendimento, é de 35%. É um valor de imposto de renda altíssimo, pessoal. Então, sempre pensem muito bem antes de entrarem num regime de previdência complementar, beleza? Se tu tá entrando para fazer uma reserva de emergência, não. Só entra, fica aqui a dica do John do Grana, só entra no regime de previdência complementar quando tu já tem uma reserva de emergência em dia. Tu não pode querer sacar o dinheiro lá do plano de previdência complementar para tu te socorrer numa eventual emergência. Beleza, servidor? Pode ser muito prejudicial. Por outro lado, ela é uma faca de dois gumes. Se tu cumprir tudo direitinho até o final, o imposto de renda lá no final é de apenas 10%. É um dos menores impostos de renda que tem no Brasil. Por quê? Porque ela é para complementar realmente o valor da aposentadoria. E é um investimento de longuíssimo prazo, aí 15, 20, 25, 30 anos. Claro que a tabela é regressiva, né? Mas acima de 20 anos de contribuição é 10% o valor do imposto de renda. O valor do imposto de renda top, menor do que os de renda fixa, que vai ficar em 15 aí para o longo prazo. Beleza, servidor? Por fim, agora, vale lembrar, servidor, que a gente não pode deixar de observar uma coisa muito importante, que eu já fiz um vídeo nesse canal, que são as taxas, servidor. Dentro dos planos de previdência complementar existem duas taxas que podem ser cobradas. A taxa de carregamento e a taxa de administração. Elas devem ser colocadas na ponta do lápis ou na ponta da planilha aí do teu computador e verificar quanto de rendimento elas vão te tirar. Não só no ano, mas pensem no longo prazo. Tentem fazer uma simulação aí no longo prazo sem essas taxas, para vocês verem o potencial de rentabilização que essas taxas comem. Então, só vão contratar o regime de previdência complementar quando as taxas de mercado estiverem bem baixas. Beleza, servidor? Essa fica uma dica aí extremamente importante que vai impactar diretamente no crescimento do teu patrimônio aí no longo do tempo. Beleza? Bom, agora eu vou só dar uma de Nostradamus aqui e descobrir o que tu tá pensando aí, que tu pode estar te perguntando. Vamos lá, primeira coisa. John, eu posso contribuir para um regime de previdência complementar, mesmo ganhando menos do que o teto do regime geral de previdência social? E a resposta é sim, pode. O que acontece é que muitas vezes, quando tu vai fazer parte de um regime de previdência complementar em que tu ganha menos do que
o teto do regime geral de previdência social, normalmente ele migra aí para a nomenclatura do regime de previdência privada. Então, normalmente não vai haver aquela contrapartida do teu empregador, que se tu bota 100, ele bota mais 100. Não vai ter isso. Provavelmente só o teu 100 vão ficar ali acumulando para tu conseguir uma aposentadoria. E se for esse o caso, realmente eu não indico, porque a rentabilização desse valor ele pode não ser suficiente aí. Existem outros investimentos de renda fixa e renda variável aí fora dos regimes de previdência privada que podem te dar um retorno muito maior. John, e se eu fizer outro concurso e passar para um outro concurso aí de um outro município, de um outro estado da União e mudar meu cargo e mudar o meu regime de previdência? Eu perco o que eu contribuí, como é que eu faço? Super tranquilo, servidor. Basta tu solicitar uma portabilidade do teu saldo daquele regime de previdência para o outro regime de previdência complementar. Super tranquilo. A portabilidade precisa ser gratuita e ela realmente é simples e fácil de realizar. Beleza? John, e se eu por algum motivo me exonerar ou eu for demitido, como é que eu faço? Bom, jovem gafanhoto, daí nesse caso é a mesma resposta da pessoa lá que ganha menos do que o regime geral de previdência social. Tu pode seguir pagando sozinho, tu não vai ter a contraprestação aí do teu empregador e eu realmente não recomendo. Espero que aguarde o período para resgatar o dinheiro que tu tem. Mas tu siga fazendo investimentos em outros produtos financeiros que vão te dar uma rentabilidade melhor. Por hoje é só isso. Eu espero ter contemplado tudo sobre previdência complementar e previdência privada. Uma dica que eu sempre dou aqui: lembrem-se de ler sempre as letras miúdas de tudo que tu for realizar financeiramente. Verifica, bota na ponta do lápis, na ponta da planilha, na ponta do simulador aí online, se é vantajoso tu investir no regime de previdência complementar ou se é mais vantajoso tu buscar investimentos, formar uma carteira de investimentos por fora aí que tu vai ter um pouquinho mais de liberdade, eventualmente tu vai ter um pouquinho mais de rentabilidade, apesar de no longo prazo talvez o imposto de renda ser um pouco diferente, mas às vezes vale a pena. Então tu precisa ficar de olho nisso. Além disso, aqui outra dica que eu dou mais geral é que assim, ó, servidor, quanto mais longe tu tiver do teto da previdência, do teto do regime geral da previdência social para cima, no caso, se tu ganha 9, se tu ganha 10, 12, 15, 20, quanto mais para cima tu tiver, mais recomendado é que tu faça a tua inscrição no regime de previdência complementar. Claro, somente se houver essa contrapartida do teu empregador. E um detalhe que tu precisa ficar ligado é que normalmente essas contrapartidas do empregador ela tem um limite. Verifica o limite para tu não achar que daqui a pouco tu tá contribuindo aí com 12% e teu empregador tá dando mais 12%. Normalmente o limite do empregador para contrapartida gira em torno aí dos 8%. Acho que aqui no RS-Prev é 8,5% o máximo que o empregador dá de contrapartida. Então naquele meu exemplo lá, só para a gente resgatar, eu ganho 2 mil a mais que o regime de previdência, eu teria que dar 100, o empregador dá 100. Se eu desse 200, 10%, o empregador, se fosse o caso o RS-Prev aqui, né, o estado do Rio Grande do Sul, ele não daria 200, ele daria no máximo 160, que é 8,5%, daí um pouquinho mais, né, nesse meu exemplo 8%, beleza? Fica ligado nisso. Sempre leiam as letras miúdas do contrato, pessoal. Show? Galera, por hoje é isso. Esse vídeo ficou bem grande, mas eu precisava explicar para ti, servidor, as minúcias aí do regime de previdência, explicar um pouco da história, explicar o porquê que ele é da forma que é, pra gente conseguir fazer uma discussão mais cabeça, no mais alto nível aí, não ficar só falando mal das reformas de previdência, às vezes são necessárias, apesar que as últimas que foram feitas existem muitas críticas, mas a gente precisa estar ligado nesse tema aí. Então, é isso. Eu pretendi trazer para ti aqui mais uma opção de investimento. Tu precisa pensar no futuro, qual é o teu objetivo, se tu vai querer resgatar agora, se tu vai querer, no momento do teu resgate, tu vai querer todo o valor, ou tu vai querer ele para complementar realmente o valor da tua aposentadoria, se tu vai querer ficar no serviço público até a aposentadoria ou não, beleza? Tudo isso tu tem que pensar antes de contratar um regime de previdência, show?
e eu busquei trazer essas informações aí o mais completa possível para ti. Minúcias, detalhes, questões mais técnicas, deixa aqui nos comentários do vídeo ou me chama lá no @grana sob controle oficial no Instagram. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo longo aí até o final, mas eu sei que é extremamente importante. E é isso. O Hexa é nosso esse ano e até o próximo vídeo. Valeu!